Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Hoje vou começar uma série nova que eu vou tratar de risco e retorno, os fundamentos disso. Nessa série, nós trataremos da introdução à análise de risco e retorno, abordaremos os fundamentos do retorno, volatilidade, também conhecido como risco, medidas estatísticas utilizadas para avaliação de ativos, como Sharpe Ratio, e drawdown, entre outras coisas que nós vamos falar. Também, com esse conhecimento, a gente quer buscar entender como é que isso pode nos ajudar a sermos melhores investidores. Se você é como eu e gosta de ler, eu sugiro o livro aí que está na tela, o Valuation, do Alexandre Póvoa, e o Administração Financeira, do Stephen Ross e outros autores. São bons livros para te dar uma base. Se você gosta desse assunto, fique aqui comigo, não esquece de deixar um like e comentar. Também compartilhar com seus amigos para que essa informação chegue no maior número de pessoas possível. Hoje, então, a gente começa com o que todo investidor iniciante prefere começar, os fundamentos do retorno. Vamos lá, então? Então vamos começar com algo para motivar vocês a quererem entender retorno e as medidas de risco e como é que isso vai auxiliar a gente. Aqui eu fiz uma planilha para a gente poder simular os dados para vocês verem como é de fato que o risco e o retorno eles se interagem. No caso aqui, quando eu estou falando de risco, eu estou falando de volatilidade, tá pessoal? Então vamos considerar aqui que eu tenho dois ativos. Um ativo é o ABCD4 e o outro ativo é o WXYZ4. Os dois ativos começaram aqui com R$10 a cotação, isso aqui é a cotação, por 30 dias, e aqui do lado o retorno de cada um. Para gerar os dois retornos, eu utilizei uma distribuição teórica. O que seria isso? Eu peguei uma distribuição normal e gerei números aleatórios obedecendo essa distribuição. E para gerar essa distribuição, eu preciso da média e do desvio padrão. Então, a média teórica do ABCD4 aqui e do WXYZ4 é 1%. O desvio padrão de um é 2% e o desvio padrão do outro é 5%. Isso significa que o WXYZ4 é mais volátil. Se você observar este gráfico aqui, dá para perceber bastante a volatilidade. O azul é um ABCD4, você observa que ele é mais comportado, ele fica aqui mais ao centro, e o vermelho ele varia bastante. Isso é volatilidade. Isso aqui faz subir muito, mas também faz cair muito. Se a gente tivesse comprado esses dois ativos e investido dinheiro real, olha como é que seria. Começou igual aqui, veja que o ativo vermelho ele vai subindo, parece que vai deslanchar, mas lembra da volatilidade, é para cima e para baixo. E ele começa a perder força, enquanto o azul ele vai meio que constante aqui para cima, dá uma caidinha, mas ele vai para cima. No momento aqui final, ele já cruzou aqui com o vermelho e no final desse período, o investimento no vermelho, apesar deles terem a distribuição de 1%, o vermelho no finalzinho aqui acabou perdendo. No final aqui, esse cálculo aqui deu 1,21% para o ABCD4 e o WXYZ4 0,95%. Essas distribuições teóricas ficam sempre ali perto da média. Eu vou fazer uma simulação aqui com 10 passos para vocês, para você ver aqui a simulação atuando num ativo menos volátil e um ativo mais volátil. E vou colocar aqui o ativo mais volátil, vou colocar aqui 2%. Ou seja, ele tem o dobro da média teórica do ABCD4. Eu vou exagerar aqui no desvio padrão para mostrar um ativo bastante volátil. Vamos botar aqui 10. Eu quero que vocês observem este gráfico aqui e eu vou contar com vocês. Nós vamos fazer 10 simulações. E a gente vai contando quantas vezes o azul superou o vermelho, apesar do vermelho ser a média teórica de 2%. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, deu para perceber com essa contagem aqui que mesmo a média teórica, essa média teórica, você imagina que ela seja essa média que as pessoas costumam pegar para retorno passado. O ativo A tem o retorno de 1% e o ativo B tem de 2%. Então, vou investir meu dinheiro no 2%. Mas esquece de olhar a volatilidade do ativo. Então, a conclusão que nós chegamos é que olhar só o retorno não é a atitude mais inteligente que você tem para investir. A gente acabou de ver aqui que apesar do retorno passado ser maior, o desempenho não foi tão satisfatório assim. Espero que você tenha entendido e tenha se motivado a entender melhor como é que funciona a inter-relação de risco e retorno.
Comenta aí se isso ficou claro, se você gostaria que se fosse explicado melhor. Se essa apresentaçãozinha que eu fiz aqui te deu motivação para entender um pouquinho melhor como é que se interagem o risco e o retorno. Outra coisa, não se esquece de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. Bora para o próximo assunto. Bom, a gente está falando aqui de retorno, mas então vamos aqui para um ponto que todo mundo quer saber. Como é que a gente calcula um retorno? Vamos ver aqui? Então, veja essa fórmula aqui. Aqui eu tenho o retorno final, ele é a diferença do retorno do período seguinte menos o período anterior. Isso tudo eu divido por o retorno anterior. Então, vamos embora aqui. Vou escrever aqui o preço. Aí vamos botar aqui que eu tenho 10 o preço. E aqui eu tenho 12. O que essa fórmula está nos dizendo? Vou botar aqui também, aqui. Esse aqui é o dia 1, esse aqui é o dia 2, tá? Então, esse aqui é o preço anterior, esse aqui é o preço posterior. A gente vem aqui, então, igual o dia posterior, este, menos o dia anterior, este. Tem que botar um parênteses aqui, né? Senão não vai dar certo. Aí, eu divido pelo quê? Pelo anterior. Então, o 10. Pronto. Eu tenho aqui o meu retorno de 20%. Essa mesma conta aqui pode ser com essa modificação da fórmula, que na verdade é a mesma fórmula, apenas transformada. Quer ver? Vou fazer aqui para vocês também um exemplo. Primeira coisa que a gente faz é o dia posterior, né? PT mais 1, que é esse, dividido pelo dia anterior, que é esse. Isso tudo menos 1. Pronto. Temos o mesmo resultado. Vou botar aqui percentual, para você ver. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é, quando você tem 2 pontos, você calcula assim. A próxima pergunta, e quando eu tiver uma série de retornos, como é que vai ser o cálculo? Se você está gostando, deixa um like aí, se isso está te ajudando, deixa um like aí para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e mostre para muito mais pessoas. Então tá, vamos supor aqui que eu tenha muito mais retornos. Eu tenho isso aqui, uma série de preços maiores. Aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 11, aqui eu tenho, sei lá, voltei para 10, aqui eu voltei para 9, aqui eu fui para 13 e aqui eu fui para 14. E depois eu voltei para 12. Tá? Como seria isso aqui? Bom, a gente já aprendeu como é que calcula o retorno entre 2 pontos, né? Então vou botar aqui, retorno. Bom, o primeiro dia não tem, né? Porque eu não tenho um dia anterior, então a gente começa do segundo em diante. Então vai ser o 12 dividido por o 10 menos 1. É isso que a gente viu agora? Beleza? Aí o Google já pergunta se eu quero tudo igual. Sim, eu quero tudo igual, que a conta vai ser a mesma. Tá bom? Então vamos aqui formatar para ser percentual, para a gente enxergar melhor isso aqui. Então a conta na série de preços são os retornos de cada 2 pontos, né? O dia posterior ao dia anterior. Beleza. Como é que a gente faz para acumular esse retorno? Se eu quiser saber aqui, bom, daqui até aqui, como é que eu faço isso? Vamos botar aqui, acumulado. O que as pessoas geralmente fazem é tentar somar isso aqui. Vou fazer aqui errado primeiro para mostrar para vocês. Vai ser isso mais isso, vai dar 20%. E o Google já vai perguntar se eu quero fazer isso. Tá, beleza. Bom, eu vou botar até aqui, acumulado, errado. Mas como nós estamos tratando aqui de retorno, então a gente trata de composto, juro composto. A gente sempre acumula multiplicando um pelo outro. Mas aí, para multiplicar, a gente tem que fazer uma continha aqui. Na verdade, vamos botar aqui, acumulado. Isso é um fator multiplicativo. Então você faz uma série multiplicativa que você está acumulando, que você está trabalhando com percentuais. Lembra que 20% é igual a 0,20. Então, a gente tem que fazer o seguinte, igual, eu tenho que sempre somar 1 mais o retorno, vezes 1 multiplicado pelo outro. É isso que vai acumulando os retornos, tá? Então vai ser 1 mais aqui, que é 0, né? Eu não tenho nada aqui. Pum. Beleza. Vamos fazer o seguinte, eu já tenho o retorno aqui do anterior, tá aqui no acumulado, né? Então, vai ser este retorno que já está acumulado. Na verdade, eu esqueci aqui. Eu tenho que colocar menos 1, então o retorno vai ser 20%. Claro, não tem nada aqui, né? E o próximo vai ser o acumulado vezes o retorno seguinte, né? Igual, mesma coisa. 1 mais isso vezes, mesma coisa, 1 mais o retorno que eu quero acumular agora. Isso tudo menos 1 para a gente voltar ao percentual normal, tá? Bom, e agora? Agora, se eu quiser copiar, é a mesma fórmula. Eu estou sempre multiplicando todos os retornos. Então, vou
copiar aqui e a gente tem a multiplicação de todos eles. Veja, isso aqui é igual eu fazer a multiplicação de todos os retornos. 1 mais isso vezes 1 mais isso vezes 140. 1 mais isso vezes 40. 1 mais isso vezes 1 mais isso vezes 41 mais isso vezes o último elemento. Então, o acumulado, para você calcular o acumulado, fazer o composto disso, você tem que multiplicar e não somar. Olha a diferença que dá. Isso aqui é a fórmula correta, isso aqui é a fórmula que muita gente usa, que é a fórmula errada. Beleza? Um outro ponto que a gente pode chamar atenção aqui, e quando eu tenho dividendos, vou colocar aqui uma coluninha de dividendos, vou botar aqui à esquerda. Dividendos. Então, a gente sempre coloca os dividendos na conta também. Isso vai dar diferença, vai ser o retorno total, ou seja, vai ser o retorno ajustado. Como é que a gente faz isso? Vamos colocar aqui, isso aqui, 1. Então, vamos supor que eu recebi R$1 aqui, todos esses períodos, né? Beleza. Então, como é que a gente calcula o retorno? Vou criar mais uma coluninha aqui, vou botar aqui, retorno ajustado. E a gente faz como? Bom, primeiro mês aqui, a gente já sabe que não tem nada, né? A gente pega a fórmula aqui, é o mês anterior. Opa, é o mês posterior. Agora eu tenho dividendos, não tem? Mais o dividendos, vou botar um parênteses aqui, senão vai dar erro, dividido pelo preço posterior. Ops, botei aqui. Dividido pelo preço posterior. Isso tudo menos 1. Pronto, está me perguntando aqui se eu quero ajustar. Então, esse seria o retorno ajustado. Então, a partir desse retorno ajustado, a gente faz a mesma conta aqui, do acumulado em cima desse retorno ajustado, que seria o mais correto quando você tem dividendos. Você inclui isso na conta, beleza? Para fechar esse básico aqui de retorno, é importante que você entenda isso aqui, inclusive esta linguagem aqui de mais um, que a gente fez para acumular, todas as contas que a gente faz com retorno, elas são feitas dessa forma. Comenta aí se está achando que está muito corrido, está tranquilo. Isso é importante que você entenda muito bem essa parte. Aqui eu quero dar um outro exemplo para finalizar essa parte do retorno, para a gente ficar com isso bem certinho. Então, 1, 2, 3, vou botar isso aqui, vou botar aqui do mesmo jeito do outro. Né? Vou botar uma continha aqui que todo mundo gosta de fazer, 12, a gente vira 12, tá. Vou botar aqui que eu tive retorno de 1%. Como é que a gente anualiza retorno? Uma coisa muito comum que muitas pessoas erram, eles vão fazer o seguinte, que é 1% vezes 12. Isso aqui vai dar 12%. Não é isso? Muita gente faz isso. Bom, a gente aprendeu que a gente faz a conta acumulando, não é isso? Só para vocês terem noção de como é que se acumula. Então, a gente sabe que aqui no primeiro mês a gente não tem nada, então é o segundo mês. Vamos fazer a conta aqui. Então vai ser 1 vezes o outro, não é? Parêntese. Então vai ser 1 mais isso vezes 1 mais menos 1. Pronto. Então aqui já acumulei, eu estou com 2%. Beleza. Eu vou até colocar aqui mais casa na vírgula para você ver que não é 2%. A gente vai aumentando um pouquinho. E o próximo, então, a gente pega este, da mesma forma, né? 1 mais 2,1 aqui, vezes o mês que a gente está querendo acumular, né? Vai ser 1 mais isso, menos 1. Pronto, vou colocar aqui tudo duas casas. Opa, é casa demais, né? Tá duas casas. Se a gente for acumular isso aqui, é só puxar a fórmula que a gente já vai ter a conta. Então, olha só, o acumulado de 12 meses de 1% não é 12%. Ele vai ser 12,68. Por quê? Por causa dos juros compostos. A gente acumula juro sobre juro. Beleza. E tem uma forma mais fácil da gente fazer quando os retornos são iguais assim, ao invés de fazer um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro, basta eu pegar aqui isso. Qual é o período? Isso é só eu elevar a quantidade de períodos que eu tenho. Eu boto aqui 12. Uma coisa que eu esqueci aqui, que eu falei para vocês, mas eu esqueci. A gente sempre trabalha com 1 mais, porque senão vai dar erro, tá? Isso tudo menos 1. Olha só.
o resultado é exatamente isso aqui. Então essa é a fórmula para a gente calcular mais rápido quando eu tiver retornos iguais, beleza? Então você já tem aqui a noção de como calcular retorno, acumular retorno. No próximo vídeo a gente vai falar sobre risco e volatilidade. Você vai ver que tratar volatilidade e risco é mais importante do que tratar retorno. Eu fico por aqui, bons investimentos, um abraço.